A gente começa muito bem falando de um tema importante, urgente, que é a educação. Eu acho que nós, mães, sempre ficamos preocupadas e faz bem. A gente gosta de ler, de descobrir qual é o melhor caminho, porque educar realmente não é uma tarefa fácil, né? Mas é uma responsabilidade que foi concedida a cada uma de nós. Então, a gente precisa educar com essa responsabilidade. E é muito bom a gente trazer esse assunto e ter acesso a bons profissionais, psicólogos de ponta. Porque às vezes a gente erra na dose, mesmo que por amor. Às vezes nós, mães, amamos demais. E amar demais, às vezes, pode ser ruim. Eu vou conversar com o psicólogo Fred Matos, que é autor do livro Por que Fazemos o Mal e também do livro Mães que Amam Demais. E ele vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. Fred, obrigada por ter vindo. Obrigado, eu. Muito bom a gente falar sobre mães que amam demais. Eu já li o livro inteirinho, fui no lançamento. Posso falar que esse livro que está aqui, olha, é precioso. Você precisa ler também, porque tem várias historinhas, várias situações e que você vai se identificar com muita facilidade e que vão dar um estalo, um start, né, pra gente pensar no caminho melhor. Pois é, eu escrevi esse livro com certo perigo, né, porque as mães, de forma geral, têm uma certa dificuldade de serem questionadas, né. Mas eu resolvi escrever porque eu via muitos pacientes, tanto adultos como jovens, tendo dificuldades, às vezes, em amadurecer, em evoluir, em progredir na vida em vários sentidos, seja emocional, profissional, financeiro, amoroso, por conta de uma dependência muito profunda com mães e pais, né? Eu falo mães que amam demais, mas também falo de pais que amam demais. Mas você falou que as mães têm uma dificuldade de ouvir essa crítica. Talvez esse seja o maior problema, porque quando a gente está aberto a ser criticado, a gente está aberto a crescer, a melhorar as atitudes, né? Sim. Esse pode ser o problema. Sim, porque acho que existe um mito em relação à ideia de que uma mulher, quando se torna mãe, ela passa a ser a fonte de toda a sabedoria do mundo. Então ela diz, eu sei o que é melhor para o meu filho. Quando às vezes, efetivamente, ela é uma pessoa como outras tantas, que tem seus questionamentos, medos, bloqueios, travas. E o fato dela ter se tornado mãe não fez com que isso desaparecesse de um momento para o outro. Então, a mãe é só uma mulher comum que se tornou mãe. Ah, eu adorei essa colocação, porque é exatamente isso. Eu acho até que nós mulheres somos criadas para acreditar nisso. Sim. A partir do momento que nasce o bebê, pronto, é seu filho, você sabe tudo. A gente ouve até, não, na hora que for o seu, você vai saber. De fato, tem um instinto materno, né, um instinto maternal, e a gente sabe, não sei como, mas sabe o jeito certo de segurar, o jeito de acalmar a cólica, o jeito de dar o banho. Pode, no comecinho, ficar um pouco insegura, mas rápido a gente pega. Agora, o caminho para a educação é um caminho que pode ser aprendido e que deve ser aprendido, né? A gente evita um monte de besteira que a gente faz. Na realidade, eu entendo que o instinto maternal é muito bom para os primeiros meses de vida da criança, que é aquele instinto meio bicho, meio primitivo que a gente tem. Então, de fato, a mãe sabe como pegar, que horas, interpretar os sinais. Só que quando a criança começa a adquirir consciência, aí entra uma questão da própria personalidade da pessoa. Se ela é mais dominadora, se ela é passiva. E aí não tem jeito. Os próprios bloqueios emocionais da mãe vão estar aparecendo o tempo todo na relação com a criança. Então, na hora que você começa a educar, é aí que a dificuldade aparece. Se é uma mãe muito carente emocionalmente, se eventualmente ela sente que o relacionamento dela com o parceiro está abalado, com o pai da criança está abalado, ela pode canalizar muitas coisas em relação àquela criança e para a criança é muito pesado. Porque ela é pequenininha, não sabe direito o que está acontecendo e de repente ela sente aquela pressão. Nos primeiros anos de vida, isso passa um pouco desapercebido porque ninguém questiona uma mãe nos 5, 10 primeiros anos, porque a criança de fato é frágil. O problema começa a acontecer, eu digo até no livro, na adolescência, que é quando o adolescente começa a ter questionamento, ele começa a comparar com outras famílias, dos amiguinhos, ele começa a ter outros modelos na escola, ele começa de fato a ter um questionamento e quando ele começa a perceber que ele se sente mais preso do que os outros, e na adolescência é aquela fase crítica, né, que ele vai começar a questionar a aparência, a capacidade de se relacionar, de gostar, de amar, a sexualidade. Quando tudo isso começa a ficar longe dos olhos dos pais, é que ele percebe que ele está muito mais preso do que ele gostaria. Mas como é que você vai questionar alguém
que deu tudo para você a vida inteira. Então, olha que relação difícil que é essa de mãe e filho, né? Da mãe que ama demais, da mãe que sufoca de uma certa forma, né? A mãe que diz que cria o filho para o mundo, mas na verdade ela cria o filho meio que para ela se sentir bem, à vontade. Muitas mulheres às vezes têm como na maternidade o único papel de importância que elas têm. Eventualmente não se sentem realizadas em outras áreas da vida, então elas canalizam todas as forças dela para os filhos. Então, se alguma coisa dá certo ou errado com o filho, ela sente que aquele sucesso ou fracasso é dela. E nem sempre é, tem a ver também com a personalidade da criança. Então, por isso que muitas mães se apegam aos filhos meio como assim, é a empresa que eu cuidei e deu certo. Essa é boa, é a empresa que eu cuidei e deu certo e eu vou cuidar da melhor forma. Aqui você descreve a mãe que ama demais com algumas características, né? Que você fala dos princípios e tudo. Quais são essas características, a mãe que ama demais? Bom, uma das coisas que eu acho bem básicas assim, é que a mãe que ama demais é hiper tudo. Ela é hiper preocupada, ela é hiper atenciosa, ela é hiper presente. Na verdade, ela é intensa. Então, o amor dela não é um amor, é um amor demais. Exato, quer dizer, então a criança vai falar, ela fala na frente. A criança vai responder, ela interrompe. Então, qualquer coisa que aconteça com os filhos, ela tenta proteger o filho da realidade. Acho que esse talvez seja o engano mais comum da mãe que ama demais. Na tentativa de preparar o filho para o mundo, na verdade, ela cerca aquela criança quase como se ela não pudesse ver nada à volta dela para ela não sofrer. E de alguma forma, então, essa criança que está cercada pode se sentir não grande, preparada para o mundo, mas ao contrário, pequena. Exato. E incapaz de lidar com as dificuldades do mundo, porque é a mãe que resolve sempre tudo, como se ela não fosse capaz de resolver. Exatamente, ele tem a sensação de que se a mãe não está por perto, ou pelo menos ele não tem influência da mãe, ele está despreparado, ele é vulnerável. Então, fatalmente, ele fica numa relação de dependência. Então, acontece alguma coisa na escola, que já é um ambiente que ele tem que aprender a se virar, ele recorre para a mãe, aí a mãe entra no meio do assunto. Vamos imaginar uma criança que, sei lá, puxou o cabelo da outra, roubou algum objeto, às vezes acontece, a criança fica com vontade e pega. A mãe, de repente, se intromete e acaba defendendo o filho de uma coisa que ele efetivamente cometeu de errado. Não, aquela menina que foi folgada, ele não puxou o cabelo, não, ele não roubou, ele só pegou e a mãe ele ia devolver. Ou seja, faz de conta para todo mundo que o filho não é passível de cometer erros, enganos, falhas. E ela não entende que ele está num processo de aprendizado, que isso pode acontecer. E que é importante ele aprender a lidar com a consequência daquele erro que ele cometeu, claro, daquele deslize que ele teve. Porque né? senão o que pode acontecer no futuro é ele ficar com a sensação de que qualquer coisa que ele faça não tem consequência. Mas enquanto ele está ali em volta da família, com a mãe, com o pai, protegendo de tudo, ok, até dá para fingir que não tem consequência, mas quando ele chega na vida adulta, em que as consequências acontecem, então se ele fizer uma coisa errada, ele vai ser mandado embora. Se pisar na bola, a namorada e o namorado vão deixar. Se ele pisar no pé de alguém, a pessoa vai devolver. Se ele não estudar para a prova, ele vai ficar de recuperação. Exato. Se ele não conseguir entender isso... Se ele não passar na recuperação, ele vai ser reprovado. Exato. E tem pais, por exemplo, que o filho está para ser reprovado, o que os pais fazem? Mudam o filho de escola, para uma escola mais fácil, deixam o filho passar de ano. Ou seja, fingem que a realidade pode tudo. E aí depois... Agora, como é que a gente conserta isso? Eu acho que quem é uma mãe que ama demais já deve estar se identificando. Pensando, eu acho que eu estou fazendo em excesso. Como é que a gente pode ajudar essa mãe que está em casa? O que a gente pode falar para ela? Eu sempre falo o seguinte, se essa mãe começar a se concentrar de novo na própria vida dela e começar a resgatar coisas muito pessoais, do tipo projetos pessoais, aspectos que ela gosta, hobbies, hábitos, músicas, passeios, ela vai começar a ter uma vida própria e começar a perceber onde ela está exagerando. Porque não tem uma fórmula certa do tipo, olha, deixe de fazer aquilo. Porque se é uma mãe que ama demais, provavelmente ela tem uma ideia muito fechada do que é ser mãe. Então, se eu disser alguma coisa, faça ou não faça isso, ela vai falar, esse psicólogo não sabe nada. Agora, se ela começar a cuidar da própria vida, ela vai começar a perceber onde ela tinha se abandonado e onde ela pode começar a cuidar de uma forma mais adequada. Porque aí, quando a pessoa está cuidando da própria vida, o tempo fica menor. Exato. E aí o filho tem espaço e tem a necessidade de se virar em algumas situações. E aí ela vai começar a perceber, poxa, aqui eu estou exagerando. Eu já posso deixar ele para a escola sem eu ficar indo todo dia com ele. Eu já posso acompanhar com um pouco menos de regularidade a lição, ele já está conseguindo fazer sozinho. Eu não preciso dizer o que ele tem que vestir ou não tem que vestir. Eu me lembro uma vez que eu estava numa loja comprando roupa,
um menino de 15, 16 anos, 17 anos, fazendo a troca de roupa e a mãe meio que vetando ele. Imagina, 16, 17 anos que eles já querem vestir do jeito que eles bem entendem. E é importante que ele se sinta autoconfiante para fazer escolhas, né? Até porque isso vai fazer com que ele se posicione também em relação a outras pessoas. Imagina um adolescente que não sabe dizer não. Então, um amigo que chega lá, oferece alguma coisa para ele, ele não vai saber dizer não, então, para poder tentar agradar. Porque ele sempre tentou agradar todo mundo em casa, ele vai, tá bom, eu vou. Então, ele vai ser um adolescente influenciável. Se você não ensina ele também a se posicionar, inclusive em relação a você, ele vai aceitar tudo que ele quiser dos outros. Então, se posicionar em relação a gente é aceitar o não do filho, para ele entender que ele pode falar não e que esse não tira ele do contexto. Ao contrário, Exato. Ele continua, né? Exato. No caso, eu falo para os meus filhos que amigo que não é bacana é melhor trocar. Exato. Desiste, porque adolescente tem, eu acho que tem uma necessidade da identificação. Sim. Eu digo que se o amigo está oferecendo o que não presta, troca de amigo, né? Não tente consertar o amigo porque a gente não tem esse poder, infelizmente. É mostrar para o filho, criança ou adolescente que não existe ninguém que é inquestionável. Às vezes a mãe também pode cometer enganos e é honesto que a mãe fala assim, olha, eu exagerei aqui, eu queria me desculpar. Muitos pais não conseguem nem de longe se desculpar com os filhos, porque eles acham que se desculpar é perder a autoridade. Mas olha que lição bonita que ele está ensinando para os filhos quando ele se desculpa. Que ele é humilde para reconhecer isso e na hora que for a vez dele também de reconhecer um erro, ele pode fazer isso sem se sentir o pior do mundo, né? Você acredita que a gente educa mais com exemplo, com atitude, do que com palavra? Sim, eu sempre digo que a palavra educa, mas o exemplo arrasta. Quer dizer, então você pode falar 1000 lições de moral todo dia, mas se você não vivencia aquela lição que você está colocando, o filho aprende muito mais copiando do que ouvindo, né? Bom, mas aí, na hora que a gente fala que é importante saber respeitar o não do filho, é importante também ensinar para o filho que ele pode receber um não. Claro. E vai receber muitas vezes não Sim. só seu, mas da vida o tempo todo, né? Com certeza. E aí também saber falar não para o filho é importante. As duas respostas são importantes. Para coisas na vida você vai receber um sim e para coisas na vida você vai receber um não. Então, na educação é a mesma coisa. Nem todos os nossos desejos têm que ser saciados, muito menos os dos filhos. Porque na vida ele não vai ter tudo o que ele gostaria de ter. Tem limites também bem claros. Se tiver alguma dúvida, é só observar a vida como um todo. Então, ensinar o filho também a lidar com frustração é essencial. O filho que não tem esse tipo de referência, ele vai se perder muito mais cedo do que as mães imaginam, né? Perfeito. Eu tenho mais um bloco com o Fred? Não? Então deixa eu te indicar o livro aí. Eu quero que você leia mesmo. Eu escrevi o prefácio desse livro. Não era alegria, me senti toda honrada. E o livro é muito gostoso de ler. É um livro, como eu falei, simples, de uma linguagem fácil e que vai nos ajudar, que transforma mesmo. Porque eu sei que, como eu, você também tem a ânsia de ser a melhor mãe possível. E a gente precisa realmente de ajuda. A gente tem instinto maternal para pegar, para dar banho, mas é importante a gente aprender um pouquinho de psicologia. E a experiência do Fred passada nesse livro é fantástica. Leia Mães que Amam Demais. Deixa eu passar para você aqui os contatos. No site www.sobreavida.com.br você tem mais informações, sobreavida.com.br. No e-mail também, que é o blog sobreavida@gmail.com, você pode trocar algumas informações com o Fred. E no telefone 0 operadora 11 964 03 0870. 964 03 0870. Muito obrigada, Fred. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Alguém que nem é mãe se preocupar tanto com a gente. Espero que ajude as mães, né? Ajude. Olha, e o Fred não é mãe, mas ele é filho, né? Sim. Um beijo pra sua mãe, viu? Obrigado. Bom, né? E ele tem uma experiência muito grande com adolescentes, com crianças, então o livro é realmente uma preciosidade. Isso tudo faz parte do contexto de saúde, né? Porque a saúde não é só aquilo que a gente come, o quanto a gente se exercita, como é que estão os exames, mas a gente também está com uma saúde mental em ordem, isso é muito importante.